Olá, um vídeo rápido para falar sobre a NASA, o papel da NASA nos Estados Unidos, né? Que é um caso interessantíssimo. Eles chegaram a ter quase 4% do PIB de verba nos anos 60 e 70 por conta da corrida espacial, né? Só o projeto Apollo recebeu, segundo alguns cálculos que eu vi, mais de 100 bilhões de dólares do governo americano para colocar o homem na Lua. Claro, eles estavam com muito medo dos Estados Unidos, os Estados Unidos estavam com muito medo da Rússia, né? Naquela época. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é quanto de spin-offs, né? Quanto de tecnologias e de empresas americanas se beneficiaram disso a partir desse dinheiro público do governo americano, né? Que foi injetado na NASA. Até hoje o orçamento militar americano é da ordem de 500 bilhões de dólares. E muitas das coisas que a gente usa hoje ainda se devem a esses recursos gastos, né? Eu vi uma listinha que até deixei indicado aqui no post de blog de tecnologias que vieram daí, né? Que são filhos disso daí, né? A internet, tecnologia de GPS, o que o Google Maps usa de mapeamento, o papinha de bebê que era a comida dos astronautas, é, e por aí vai, né? Eu até estava vendo um caso interessante do forno micro-ondas, que foi sem querer desenvolvido pela Raytheon, que é uma empresa militar americana, que deixou na frente de um radar sem querer, diz a lenda, acho que um engenheiro deles esqueceu lá o chocolate derreteu, aí sem querer eles descobriram o micro-ondas, né? E tantas outras tecnologias que vêm disso e que depois o setor privado americano se apropria, né? E o legal dessa discussão é que a própria NASA, até hoje, quando você entra no site dela, essa foi uma dica que meu grande amigo Alberto Almeida me deu, né? Lá no próprio site da NASA, eu vou deixar a referência aqui, a gente encontra a lista de spin-offs, né? Que essas tecnologias da NASA geraram, né? Ou seja, a NASA tem a preocupação de mostrar como o dinheiro gasto na NASA pelo governo americano, né? Pelo imposto que o americano paga, como isso traz benefícios para a sociedade americana. Então a própria NASA tem um relatório de spin-offs em que ela procura justificar para a sociedade por que faz sentido colocar dinheiro na NASA. Então vale a pena dar uma olhada lá no site deles, e são inúmeros projetos, né? Então o governo americano sempre usou muito sabiamente isso. Claro que o objetivo principal é militar, mas tem uma consequência muito imediata de guerra tecnológica, né? O domínio tecnológico americano, que agora começa a ser questionado pela China, tem muito a ver com isso, né? A própria indústria aeronáutica americana mostra isso, né? Quando a gente pega toda a Lockheed Martin, a McDonnell Douglas, que foram empresas que sempre viveram de verbas gigantescas, né? Do governo americano, do Departamento de Defesa, a maioria delas foi fundida e foi parar na Boeing, né? Então, a Boeing é uma das empresas que mais recebeu subsídios do mundo, né? Através do orçamento militar americano. Então, só estou destacando isso para mostrar, porque tem essa ideia no Brasil de que o governo não pode incentivar, não pode dar subsídios, não pode ajudar a inovação tecnológica e tal. Eu estou só citando o exemplo dos Estados Unidos, mas para a China, então, é impressionante. Mesmo quando a gente olha a Alemanha, Japão, hoje em dia com a guerra contra a China, a guerra tecnológica, está deixando isso mais claro, né? Porque ficou um negócio escancarado agora com países fazendo fundos soberanos ou fundos com recursos para lutar nessa guerra tecnológica contra a China e proteger suas empresas domésticas, né? A Alemanha recentemente foi o caso mais recente disso, né? Então eu acho que é legal a gente olhar, abrir a cabeça, né, no Brasil para esse debate, porque são questões muito relevantes para a gente, né? Obrigado.